Aqui é Monique, endocrinologista SB em São Paulo, e trago aqui alguns highlights do Brado 2022, que ocorreu de 19 a 22 de outubro no Rio de Janeiro, sendo este um evento que congrega diversas especialidades médicas interessadas no estudo do osteometabolismo. Começando aqui pela aula sobre cálcio e vitamina D do Dr. Sérgio Maeda, que comenta estudos de coorte mostrando que não haveria um aumento de risco cardiovascular com a suplementação de cálcio, embora haja outros estudos randomizados em que haveria a possibilidade de tal risco, mas que o uso conjunto da vitamina D protegeria desse risco cardiovascular. Portanto, associar vitamina D na suplementação de cálcio é muito bem-vindo. Dr. Sérgio cita em aula um artigo excelente do Roger Guyon de 2022 da Nature Reviews, onde há uma revisão crítica e inteligente dos megatrials de vitamina D, Vital, Vida e D2D, ficando aqui inclusive a sugestão para a leitura do mesmo. Na sequência, uma aula excelente do Dr. Marco McClung sobre romosozumab e tratamento sequencial. O habitual de vermos em estudos seria o uso de denosumab após a romosozumab. E aqui ele relembra que é possível, sim, dar ácido zoledrônico após romosozumab sem evidência de perda de massa óssea após esta transição. No lado oposto, poucos estudos transicionam os pacientes de denosumab para romosozumab e, quando relatam, em geral, trazem pouco tempo de uso de denosumab para após transicionarem para romosozumab. De qualquer forma, estudos japoneses demonstram que não houve perda de massa óssea e nem rebote nessas condições, tá? Ainda nesta mesma linha, agora falando um pouquinho sobre a descontinuidade do denosumab, uma aula excelente proferida pelo Dr. Miguel Madeira, em que ele cita um trabalho onde o objetivo seria observar quem teria mais risco de rebote após a descontinuação do denosumab. E aqui a gente observa pacientes com fraturas prévias, maior tempo de uso de denosumab, menor BMD, maior taxa de reabsorção óssea após a suspensão e pacientes sem uso de glicocorticoides ou inibidores de aromatase como sendo os principais candidatos ao maior rebote. E lembrar que usar ácido hialurônico 6 meses após a última dose de denosumab ou até utilizar lendronato 1 a 2 anos após a descontinuação. E aqui uma aula a respeito de diabetes e osso do Dr. Francisco José de Paula, relembrando a fragilidade óssea pouco investigada nos pacientes com diabetes mellitus. Esses indivíduos estão sujeitos à fratura mesmo com uma densitometria óssea normal. Na verdade, nós entendemos pouco sobre o que ocorre realmente com o osso do paciente diabético, abrindo aqui um campo de estudo interessante para entendimento dessa condição. Na aula houve assim uma chamada de atenção para um possível risco maior de fraturas vertebrais nessa população de pacientes diabéticos em uso de denosumab, ficando aqui o questionamento se isso guardaria alguma correlação com uma piora da remodelação óssea nos pacientes diabéticos e se isso seria responsável por uma possível pior resposta com o denosumab nesses pacientes. Como salientado, sabemos pouco ainda sobre esta condição, sobre o diabético e o osteometabolismo. E passando aqui para o último tema deste post, tratamento da sarcopenia, aula excelente dada pelo Dr. Alberto Friso. Ele relembra que algumas causas tratáveis dentro da sarcopenia incluem principalmente fatores nutricionais e atividade muscular como base do tratamento e da prevenção aqui da sarcopenia, com ênfase na atividade de exercícios físicos resistidos. Ele vai discorrer sobre causas ainda não tratáveis da sarcopenia, como disfunção mitocondrial, degeneração mioneural, inflamação crônica, chamada inflammation, né? E está em estudos as medicações inibidores da miostatina, lembrando que a miostatina é como inibidor do crescimento muscular, né? Então, talvez inibir esse inibidor me promova o músculo, né? Mas ainda estão em estudos, apresentam medicações que ainda apresentam efeitos colaterais e que ainda não estão exatamente na nossa prática.
Outras medicações seriam inibidores receptores da activina, drogas modificadoras da força muscular, aumentando possivelmente a contração desta fibra muscular, e perspectivas, Perspectivas terapêuticas através do tratamento das células senescentes, drogas senoníticas que atacariam e destruiriam as chamadas células senescentes e drogas chamadas senostáticas, Ainda como perspectivas, também o tratamento com células-tronco aqui para a sarcopenia. Enfim, de novo, um campo enorme e aberto aos estudos. Sim, finalizo esse post agradecendo o convite da ISB em São Paulo e a oportunidade de trazer aqui estes highlights, lembrando a importância e a alegria em continuar estudando e aprendendo sempre. Até a próxima, um abraço a todos.